Em São Lázaro, uma pequena cidade encravada entre montanhas e nevoeiro, todos conheciam a história de Aurora. Aos 22 anos, ela era a luz daquele lugar cinzento. Tinha olhos cor de mel, cabelos castanhos que dançavam com o vento e um sorriso que fazia até os mais duros se derreterem. Filha única de Gabriel e Isabela, ela era o orgulho da família. Mas, numa noite de tempestade, Aurora foi encontrada sem vida na beira do rio. Sem marcas, sem explicação. Só um bilhete na mão: perdoem-me. Não aguento mais. O velório foi marcado para o domingo. A igreja de São Lázaro estava lotada. As pessoas choravam, rezavam, levavam flores brancas. Isabela, a mãe, desmaiara 3 vezes. Gabriel, o pai, estava petrificado, olhando o caixão como se pudesse trazer a filha de volta só com o olhar. Quando o padre começou a última bênção, algo aconteceu que ninguém jamais esqueceria. A porta da igreja se abriu com violência. Um estrondo ecoou. Todos viraram. Um rapaz alto, de cabelos pretos bagunçados, olhos selvagens e uma cicatriz cortando a sobrancelha esquerda, entrou correndo. Vestia uma jaqueta de couro surrada e estava encharcado da chuva. As pessoas o reconheceram imediatamente. Era Theo, o lobo da cidade, o menino que vivia nas ruas, que ninguém queria perto, que diziam ter sangue ruim. Ele caminhou direto até o caixão. Os homens tentaram segurá-lo. Sai daí, seu louco! Respeita a morta! Mas Theo não ouviu. Com um grito que parecia de animal ferido, ele empurrou todos e se jogou sobre o caixão de Aurora. Abre, gritou ele, com a voz rasgada. Abre esse caixão agora! O padre tentou acalmá-lo. A mãe gritou, mas Theo, com lágrimas escorrendo pelo rosto, bateu no caixão com os punhos cerrados. Ela não tá morta. Eu juro por Deus, ela não tá morta. Silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia que o mundo parou. Gabriel, o pai, se levantou lentamente. Pela primeira vez em dias, sua voz saiu firme. Por que você tá dizendo isso, seu delinquente? Theo virou o rosto. Seus olhos estavam vermelhos, inchados. Ele tirou do bolso um papel amassado e jogou no chão, na frente de todos. Porque essa aqui é a carta que ela me escreveu ontem à noite. Olhem a data. As pessoas se aproximaram. Era verdade. A carta que Aurora deixou no rio tinha sido escrita há 5 dias. Mas aquela que Theo segurava era de ontem. E dizia: Theo, se eu desaparecer, não acredite em nada do que vão dizer. Eu não me matei. Eles estão me levando. Se eu não voltar até domingo, corre para a igreja. Grita. Faz escândalo. Não deixa eles me enterrarem viva. Porque eu ainda estou respirando. Te amo, Aurora. Um murmúrio percorreu a igreja inteira. Isabela caiu de joelhos. O padre ficou branco. Gabriel, tremendo, se aproximou do caixão. Com as mãos trêmulas, abriu a tampa. E então, todos viram. Aurora abriu os olhos. Devagar, como se acordasse de um sono profundo. Ela respirava. Fraco, mas respirava. O peito subia e descia quase imperceptivelmente. Um grito de horror e milagre tomou a igreja. Aurora estava viva. Foram descobertos sinais de uma substância raraíva no seu sangue, um veneno raro que induz coma profundo, quase indistinguível da morte. Alguém a drogou, escreveu a carta falsa, e a jogou no rio para ser encontrada, morta. E quem fez isso? O próprio tio de Aurora, irmão de Gabriel, que devia uma fortuna em dívidas de jogo e queria o seguro de vida dela, o único bem que restava à família. Ele planejou tudo: matar a sobrinha, forjar o suicídio, enterrá-la viva, porque o veneno demoraria dias para matá-la de verdade e ficar com o dinheiro. Mas ele não contava com uma coisa: o amor de Theo. Theo, o lobo, o marginal, o rejeitado, era o único que sabia da verdade porque Aurora confiava nele. Porque ela o amava em segredo. Porque, nas noites mais escuras, era com ele que ela dividia seus medos, seus sonhos, sua alma. Naquele dia, São Lázaro inteira chorou, mas dessa vez, de alívio, de vergonha, de gratidão. Aurora sobreviveu. Theo foi abraçado pela cidade que antes o expulsava.
E o tio foi preso diante de todos, gritando que era só dinheiro, enquanto Gabriel o olhava com os olhos cheios de ódio e dor. Quando Aurora finalmente conseguiu falar, dias depois, no hospital, a primeira coisa que fez foi segurar a mão de Theo e sussurrar: "Você foi meu lobo, e me salvou da sepultura." E São Lázaro nunca mais foi a mesma. Porque naquele domingo, um lobo entrou na igreja. E trouxe uma morta de volta à vida. E a cidade aprendeu, para sempre: nunca julgue um coração pelo que os olhos veem. São Lázaro nunca se recuperou daquele domingo. 2 anos se passaram. Aurora agora tinha 24 anos, caminhava com dificuldade por causa das sequelas do veneno, mas sorria de novo. Theo nunca mais saiu do lado dela. Os dois moravam numa casinha simples na entrada da cidade, com um jardim cheio de girassóis que ela mesma plantava. A cidade que antes cuspia nele agora o chamava de anjo. As crianças corriam atrás dele pedindo histórias do dia em que o lobo salvou a princesa. Mas havia algo que ninguém sabia. Nem mesmo Aurora. Theo escondia uma carta antiga, amarelada, que ele lia toda noite quando ela dormia. Uma carta que nunca mostrou a ninguém. Uma noite de lua cheia, exatamente 2 anos depois do milagre na igreja, Theo desapareceu. Deixou só um bilhete na mesa da cozinha. Aurora, se eu não voltar até o amanhecer, não me procure. Alguns lobos precisam voltar para a floresta para proteger o que amam. Perdoe-me. Theo. Aurora acordou, leu, e o coração dela parou. Ela correu pela cidade gritando o nome dele. Bateu em todas as portas. Ninguém sabia de nada. A polícia foi chamada. Buscas na mata, no rio, nas estradas. Nada. 3 dias depois, encontraram o corpo. Theo estava pendurado numa árvore antiga no meio da floresta, a mesma onde ele e Aurora se encontravam em segredo quando adolescentes. Uma corda no pescoço. Ao lado, outra carta de suicídio. Eu não aguento mais carregar isso. Perdoem-me. Theo. A cidade inteira entrou em luto outra vez. Aurora não comeu, não dormiu, não falou por semanas. Enterraram Theo no mesmo cemitério onde quase enterraram ela. Ela ia todo dia, sentava na lápide e chorava até não ter mais lágrimas. Mas havia uma coisa estranha. Todo dia, ao meio-dia em ponto, um lobo cinza aparecia no cemitério. Sentava exatamente em frente à sepultura de Theo, uivava uma vez só, e depois ia embora. Todo santo dia. Ninguém conseguia afastá-lo. 1 ano se passou. Num domingo de chuva forte, Aurora, já com 25 anos, foi ao cemitério como sempre. Levava girassóis. Quando chegou, o lobo estava lá. Mas dessa vez, ele não uivou. Ele se aproximou dela, devagar, olhos amarelos fixos nos dela. Aurora, sem medo, estendeu a mão. O lobo abaixou a cabeça, e deixou algo cair da boca. Era um envelope, velho, amarelado, endereçado a ela. Com as mãos tremendo tanto que quase não conseguia abrir, Aurora rasgou o envelope. Dentro, uma carta escrita com a letra de Theo. E uma foto antiga. A carta dizia: Aurora, se você está lendo isso, significa que eu consegui. Eu não me matei. Eu nunca me mataria. Quem morreu pendurado naquela árvore não era eu. Era o meu irmão gêmeo, Lucas. Você nunca soube que eu tinha um irmão. Porque ele era o segredo mais sujo da minha vida. Quando éramos crianças, nosso pai nos abandonou. Nossa mãe morreu de overdose. Fui criado na rua, mas Lucas foi adotado por uma família rica. A mesma família do seu tio. Aquele que tentou te matar. Lucas era o braço direito do seu tio. Foi ele quem colocou o veneno na sua bebida naquela noite. Foi ele quem escreveu a carta falsa. Foi ele quem planejou tudo. Eu descobri tarde demais. Quando salvei você na igreja, Lucas sumiu. Mas ele voltou. Há 2 anos. Me encontrou. Me ameaçou. Disse que se eu não sumisse da sua vida, ele te mataria de verdade dessa vez. E faria parecer suicídio. Como fez comigo, ou melhor, com ele mesmo. Então eu fiz um acordo com o diabo. Ofereci a vida dele em troca da sua. Ele aceitou, porque estava doente. Câncer.
Ia morrer mesmo. Queria morrer como Theo, o herói da cidade, para a família dele receber o seguro e pagar as dívidas do seu tio. Ele se enforcou no meu lugar. Com a minha roupa, com a minha carta. E eu, virei o lobo. Fui embora. Me escondi na floresta. Vivo como animal para te proteger de longe. Porque enquanto eu estiver vivo, ninguém mais vai te tocar. O lobo que vem todo dia aqui não é um lobo. Sou eu. Volte para casa, Aurora. Viva, ame, queis, tenha filhos. Esqueça o lobo, porque o lobo já cumpriu sua missão. Eu te amo mais do que você jamais vai saber. Theo. Aurora leu, chorou, gritou, caiu de joelhos na lama. Olhou pro lobo. O lobo olhou para ela, e pela primeira vez, uma lágrima escorreu do olho amarelo. Depois ele virou as costas, entrou na floresta escura, e nunca mais voltou. Aurora nunca contou a verdade para ninguém. Mas até hoje, quem passa pelo cemitério de São Lázaro à meia-noite, ainda ouve um uivo longe. Um uivo de lobo, um uivo de amor, um uivo que salvou uma vida. E se condenou para sempre. Porque tem amor que não pede nada em troca. Tem amor que vira monstro. Para que o outro possa ser humano. Fim.